Olá! Estamos começando mais um podcast Por Trás da Influência, episódio número 3. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre ter ou não ter exclusividade com o influenciador digital. Então você, assessor, deve ter ou não exclusividade. Ou você, influenciador, deve optar por ter um assessor ou vários assessores para te representar aí no mercado. O que é melhor para você? Beleza? E aqui meu companheiro de podcast de novo, Jonathan Teixeira. E a gente vai bater um papo, ele separou as perguntas mais frequentes, as perguntas que fazem mais sentido pra gente realmente explicar tintim por tintim pra vocês tudo sobre esse assunto. E além disso, eu acho que é muito interessante dar alguns exemplos práticos de algumas situações que a gente viveu, algumas situações talvez desconfortáveis, né, com as marcas, e o que isso acarretou pra gente como assessoria e o que a gente não quer que isso aconteça com vocês também, né? Então aí dá algumas dicas para que isso não aconteça com vocês, o mesmo que aconteceu com a gente. Exatamente. Vambora. Por onde começamos então? Então eu acho que a gente poderia começar explicando o que é essa exclusividade, né? O que é ter uma assessoria de exclusividade, como que funciona, se tem contrato, não, se é melhor ter um assessor, trabalhar com vários, enfim, acho que é melhor a gente começar já explicando um pouquinho sobre isso, assim. Vamos lá. Que é essa exclusividade, né? Começando. O que é uma exclusividade, né? É quando a gente trabalha, o Jonathan sabe, porque, óbvio, ele tá aqui com a gente todos os dias, né? Na The Cultures, mas a exclusividade é quando o influenciador trabalha somente com um assessor. Então, pronto. 100% dos trabalhos daquele influenciador, eles são coordenados, organizados por uma assessoria em específico. Quando o contrato entre assessor e influenciador não tem exclusividade, isso significa que aquele assessor principal continua fazendo todo o processo que é de uma assessoria, porque ele é o assessor principal, mas o influenciador pode fechar outros jobs com outros assessores. Então, por exemplo, vamos supor que uma influenciadora é aqui da The Cultures, ela não é exclusiva e surgiu uma oportunidade para ela numa outra assessoria, ela pode fechar. A influenciadora está livre para fechar se ela não tem exclusividade. Quando ela tem exclusividade, ela vai simplesmente passar o nosso contato para aquela determinada marca e a gente vai intermediar aquele processo. E, consequentemente, quando você tem exclusividade, você ganha 100% das comissões. Ou seja, todos os jobs que você coordenar, que você fizer, você vai ganhar comissão. Mas você vai fechar todos os jobs. Então, você vai ganhar comissão de todos os jobs daquele influenciador. Quando não tem, você ganha só dos jobs que você fechar, né? Que você ficar responsável. E, existe algum contrato, assim, o que eu quero perguntar é o seguinte, tem que ter algum documento que feche esse negócio entre o influenciador e o assessor, ou não precisa? Tu acha interessante só uma conversa, tu acha que é necessário, ou tu acha que tem que ter alguma coisa assinada, algum e-mail, alguma coisa do tipo? Eu acho que no mínimo a gente precisa ter um e-mail. Eu oriento que a gente sempre tenha um registro formal disso, seja um documento mesmo, um contrato assinado por ambos, ou um e-mail que também vale juridicamente, mas que não é tão formal, vamos dizer. Mas sim, eu oriento que todo mundo tenha. Aqui na empresa a gente trabalhou durante muito tempo baseado no relacionamento. Então a gente cria muito relacionamento. O relacionamento entre assessor e influenciador é o principal da relação. Justamente porque a gente acredita que esse laço ele vale muito mais do que um papel. Mas não é o mais seguro. Para ambas as partes. Para todo mundo é mais interessante tu tá no papel, até pra poder cobrar depois, né? Exatamente. Porque ali no papel... Porque você dizer, tá aqui, a gente fez um acordo, então não tem como tirar essa... E nesse papel, ele não vai ter só a exclusividade, como ele vai ter o que é responsável de cada uma das partes. Que é a responsabilidade de cada uma das partes. Ele vai ter que... eu vou ter que, né, assessoria, prospectar tantas marcas, eu vou ter que fazer projeto, eu não vou ter, que eu vou ter que ajudar no conteúdo. Isso é uma segurança pro influenciador, né? Pro influenciador e pros dois, na verdade, Total. né? Pra ambas as partes, porque daí um consegue cobrar do outro o que o outro se comprometeu a fazer, que tá ali no contrato, né? Exatamente. Eu acho que é interessante a gente falar também, beleza, a gente acha super importante ter a exclusividade, então cada influenciador ter o seu assessor que cuida de todo o seu planejamento, todo o seu comercial. E hoje a gente vai falar detalhes sobre isso, né? Esse podcast é sobre isso. Mas eu acho que é interessante a gente também dizer o lado negativo que a gente enxerga de o influenciador trabalhar com várias assessorias diferentes,
várias pessoas diferentes, várias agências e não ter um foco. Acho que a gente agora, para exemplificar melhor o porquê que a gente acha que a exclusividade ou trabalhar como assessoria é melhor, a gente pode dizer o porquê que não é interessante trabalhar com vários, né? Esse é o ponto. Então, a primeira resposta é o que a gente considera e na prática é o que funciona, não tem sombra de dúvidas disso, é sim o influenciador trabalhar com uma assessoria exclusiva. Então, esse é o primeiro ponto, né? O mais importante pra gente pensar é sempre pensar em ter um influenciador que é exclusivo seu, você como assessor. E beleza, vamos agora entra o ponto principal dessa conversa. O porquê que é ruim ou prejudicial para o influenciador e para o assessor ter vários assessores, né? A gente pode trazer N exemplos aqui para vocês. O principal ponto é a bagunça. O principal não, mas a organização, um dos pontos, na verdade, né? é a bagunça que fica quando tem milhares de pessoas falando por aquele influenciador no mercado. Bom, o primeiro ponto que eu queria falar é isso. Quando o influenciador, o que ele tem? Qual é a responsabilidade do influenciador? Criar conteúdo e fazer a rede social dele e ter o relacionamento dele com os seguidores e fazer isso construir. Esse é o papel do influenciador. E não tem quem diga o contrário. O influenciador, quando ele não tem uma assessoria exclusiva, ele acaba ficando responsável também pela parte comercial dele. Então ele acaba também ficando responsável por organizar essa questão de orçamento, de prospecção, de contato com a marca. Que não é fácil, né? Não, porque a gente sabe que não é fácil. Ainda. Isso toma um tempo e é responsabilidade e é uma profissão inteira, que é a profissão do assessor, que é fazer essa gestão comercial do influenciador. A partir do momento que o influenciador fica responsável por isso, ele fica com mais uma demanda que não deveria ser dele e não dá certo na prática. Acabamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo, acabamos não tendo foco em nada, né? Exatamente. Quando o influenciador pega mais essa demanda pra ele, claro que não dá pra generalizar, né, gente? Mas quando ele pega mais essa demanda pra ele, costuma dar errado. Tende a dar errado. A gente já viu na prática isso acontecer várias vezes. Então, pronto. Entendendo que provavelmente se ele fizer toda a gestão sozinho vai dar errado, ele precisa de alguém pra gerenciar isso com ele. Beleza. Quem vai gerenciar isso é o assessor. Mas, Maria, vamos botar o assessor para gerenciar isso. Mas quando o assessor não é exclusivo, acaba que outros assessores entram em contato com outras marcas ou com as mesmas marcas, que aí entra a bagunça que a gente vai conversar, e o assessor que não é exclusivo não consegue ter controle. Por quê? Porque ele não tem exclusividade, as coisas não passam por ele pra acontecer, os contratos não vêm até ele. Então, o que pode acontecer? Os assessores, orçarem e prospectarem e mandarem orçamento e, enfim, feedback pra mesma marca, que é um problema. Já aconteceu várias vezes comigo. Vira leilão. Muitas vezes pode acontecer de não cumprir contratos. Então, por exemplo, vamos supor que o assessor não exclusivo, ele manda um orçamento para uma goma de cabelo que a influenciadora tem exclusividade. E se isso chega nos ouvidos da marca que ela tem exclusividade, pode pegar muito mal para a influenciadora. Então, a partir do momento que o assessor tá organizando tudo, ele sabe o que tá acontecendo e não deixa esse tipo de coisa acontecer. O que já aconteceu comigo é o seguinte, até um exemplo bem prático. Eu tava negociando um contrato bem grande com uma influenciadora para uma marca de um segmento que pedia exclusividade naquele segmento. Fechei, tudo certo. Quando eu fui aprovar com ela, porque eu acho assim que a gente tem que, claro, mantendo sempre contato com ela, só que não adianta todo orçamento chegar e eu falar pra ela. Não então, tem como. A partir do momento que eu bater o martelo com a marca, eu vou lá e falo, fulano e tal, fechei isso, vamos tocar? Quando eu falei isso pra ela, ela falou, putz, Jonathan, já tô vendo não a mesma marca, mas uma outra ação com uma outra marca, só com o mesmo segmento que pede exclusividade também, e eu também já fechei. E como eu não estava sabendo de nada, eu estava tocando o job, né, tocando o orçamento, tocando a negociação e garantindo para minha marca que ela ia ter exclusividade naquele segmento. Só que ela também estava fechando por fora com uma no caso, essa influenciadora, no caso, a gente não tinha exclusividade, né, a gente tinha uma relação um pouco mais aberta com ela. Só que a gente deixou combinado com ela que tudo que tivesse ela nos comunicar, porque além de não ter exclusividade, só que a gente tinha o controle até sobre e-mail, sobre todas as ações que a gente fazia com ela. E acabou não rolando com nenhuma, porque daí ficou uma situação super chata, porque demorou bastante para fazer a negociação, para eles aprovarem lá o nome, a marca, né, com a diretoria dela.
E quando a gente foi tocar, daí a gente perdeu a oportunidade com as duas marcas. Porque cara, gente ficou uma coisa bagunçada, sabe? Ficou parecendo que a gente é desorganizado. Exatamente. Então ficou feio da gente com a marca. Então foi bem chato, assim, a situação. E quando a gente acorda com o influenciador, que é exatamente o que eu falei, que o influenciador não consegue que dá errado, a gente acordou com essa influenciadora de que ela teria que nos passar todo o orçamento, só nos avisar. Estou orçando tal coisa, estou fazendo tal coisa, estou com determinado contrato. Tem que avisar pra gente não acabar caindo nessa situação. Só que o influenciador não avisa, gente. O influenciador não controla isso, ele não tem tempo, e não é responsabilidade dele fazer isso também. E o que é compreensível ele não conseguir não dar conta. E daí acaba que a gente desgasta a nossa relação com o cliente, a gente perde o contrato. Queima a imagem dele, na verdade, né? E além da gente de gastar nossa relação com o cliente, acaba queimando a imagem do influenciador. O influenciador acaba ficando queimado também, né? Total. Porque eles lá, a marca não sabe como é que é feita a nossa relação, como é que é a nossa organização. E ela vai assim, pô, como assim? Essa menina, tipo, tá tirando pra todos os lados, sabe? Então, fica feio pra influenciadora. E querendo ou não, gente, no fim, quando você tá fechando com o influenciador e quer convencê-lo de que é melhor ele fechar a exclusividade com você, você vai explicar todas essas situações que a gente tá contando. E querendo ou não, a gente... Nós, assessores, somos representantes do influenciador no mercado. Então, nós somos como se fôssemos os influenciadores. É a mesma coisa. Quando a marca tá falando com a gente, ela tá falando com o influenciador. Às vezes ela não conhece a agência que tá por trás, às vezes ela não sabe o nome da pessoa que tá falando com ela no WhatsApp, gente. Acontece isso. Então, o que isso configura? Configura que, na verdade, o assessor às vezes não fica queimado. Quem fica queimado é o influenciador. Então, você tem que comunicar isso pro seu influenciador. Você tem que avisar pra ele que se acontecer uma bagunça, a pessoa principal que tá perdendo nisso é o influenciador. No meu ponto de vista, é o influenciador que tá perdendo mais. E o assessor também. Eu tenho um outro exemplo bem prático, assim. Eu tava com a influenciadora também, uma outra influenciadora, que a gente tinha a mesma relação, onde a gente não era exclusivo dela, mas a gente tinha um acordo onde tudo que tivesse de job entrando, de orçamento, para ela falar com a gente, pra gente, né, deixar tudo, as expectativas super bem alinhadas. Então, e para esse cliente era um cliente de bebida e eu estava orçando... Na verdade, eu montei um projeto para cliente. Então, a marca veio com uma demanda, que era só uma ação fixa. E eu sabia qual era a expertise da influenciadora. Então, eu montei um projeto muito maior para poder fazer um projeto muito maior, não fechar só naquilo, né? Era só um combo de stories e o Jonathan montou um projeto todo. Isso. Vamos fazer IGTV, vamos fazer Reels, vamos fazer mais como... E a marca amou, fazer várias coisas. Porque eu fiz um projeto bonitinho no PDF, no PowerPoint, apresentei, a marca amou a ideia, porque eu fui muito além do que eles queriam, sabe? Eu acho que muitas vezes tem que surpreender as marcas também. Total. Sabe? Muitas vezes não, a gente sempre tem que surpreender as marcas, eu acho. Para eles realmente verem que a gente não tá ali só para fazer fechar o job que chega para eles, a gente tá tentando sugerir coisas novas, né? Nessa situação, eu demorei um tempão para fazer o projeto, demorei um tempão para negociar, porque eu mandei com os valores, eles fizeram uma contraproposta. Então, para negociar, tudo, eu demorei quase um mês assim, para fechar. E quando eu fui bater daí mandei o projeto, daí chegou um certo ponto que a cliente parou de me responder. E eu fiquei assim, achou estranho. O que tá acontecendo? Tipo, a gente tava super bem ali conversando todo dia, a cliente parou de me responder. Não deu, sei lá, 2 semanas, eu fui ver os stories da influenciadora, ela tava fazendo o mesmo produto, Eu disse, poxa, o que aconteceu, né? Tipo, daí eu chamei a cliente, perguntei, o que aconteceu? A gente tava conversando sobre isso, ela disse, não, uma outra assessoria aqui me apresentou um projeto muito parecido com o teu, só que com um valor muito mais baixo e eu acabei fechando. Aí ficou complicado essa situação, porque eu tive todo ali o trabalho de fazer um relacionamento com... Tipo, eu vendia a influenciadora, a marca não conhecia a influenciadora. Eu apresentei a influenciadora pra marca, sabe? Então a marca pegou a tua ideia. A minha ideia e perguntou, eu tenho essa ideia aqui, será que não consegue fazer mais barato? Aí o cara foi lá, o outro assessor falou com a influenciadora topou e fechou. E o que acontece? Podia fechar por um valor muito mais alto comigo, né? E não era só isso, a gente percebeu que na verdade ela fechou 1 ou 2 ações com aquela marca, no máximo, e ela não trabalhou nunca mais com aquela marca. E o nosso intuito é que a gente sempre tenha contratos maiores, contratos mais longos, e que façam mais sentido pra influenciadora e também que dê mais resultado pra marca. E no fim ela
trabalhou pontualmente com aquela marca e depois nunca mais trabalhou. Então a gente não só perdeu, porque assim, tava muito fechado. Não é que a gente ia perder o job porque tava caro, sabe? Não era isso, tava muito tava fechado. Super negociado só já, que daí chegou, fizeram contraproposta, tudo. chegou uma oportunidade, um valor menor e a cliente acabou fechando. A influenciadora deixou de fechar um contrato maior e deixou de ganhar mais dinheiro. Eu não digo que é errado. Na verdade, assim, é um pouco... Eu fico um pouco em dúvida sobre isso, assim. Eu não digo que é errado a marca querer fechar com uma outra assessoria por ser mais barata, porque a marca ainda não tem que lucrar, então se ela pode pagar mais barato, por que não vai pagar, né? Mas eu acho que é um pouco, não sei se antiético seria a palavra certa. Mas eu acho que a organização tem que ser do influenciador, cara. Tipo assim, se a marca recebeu um valor barato daquela assessoria, ela vai pagar daquela assessoria, entendeu? Sim. Claro, eu não culpo a marca, mas a marca pegar o teu projeto, copiar as tuas ideias e fechar as tuas ideias com um assessor mais barato, isso tá errado da marca. Sim. Mas a influenciadora não se organizar e não ter uma assessoria pra fazer as coisas certinhas, a marca não tem como saber. Sim. Não tem como saber que tu é o assessor principal. Quem que é o principal, se sou eu ou sou é outra pessoa, né? Não tem como a gente culpar a marca em determinadas situações. Por isso que eu digo, o que a gente puder organizar dentro de casa, como assessores, com seu influenciador, a gente tem que organizar. Porque vão acontecer fatos fora de casa, que são da marca e que você não tem controle, mas que você tiver organizado, você não vai sofrer as consequências, sabe? Se a pessoa decidir te cortar, decidir ir pra algum lugar mais barato, não vai ter. Ela vai ter, quer trabalhar contigo, ela vai ter que trabalhar daquela forma, sabe? Não vai ter como fugir, assim. Então, acho que... Talvez eu tenha uma meia-culpa também nessa história aí. Então, eu acho que talvez faltou também eu deixar esse acordo um pouco mais alinhado com a influenciadora, sabe? Cobrar ela mais de me passar as marcas que entram em contato com ela para realmente ficar eu, como assessor na época, mais alinhado com ela. Isso. Por isso que os contratos são tão importantes, por isso que a gente sempre fazer reuniões de feedback, que eu sempre falo isso para vocês, mensalmente, fazer reportes do que você tá fazendo, das prospecções, os relatórios financeiros, dos ganhos, enfim. Tá sempre com esse contato, né? Esse contato e também refrescando os acordos, né? Pra daí, porque realmente a gente acaba vivendo no automático do dia a dia, algumas coisas passam. Pro influenciador, pra assessoria normal. Dando sempre um reporte a eles, porque às vezes eles se sentem meio abandonados, talvez, né? Então meio que bate isso sim. Debate o desespero, não tô fechando nada, o que tá acontecendo, então vou ter que procurar uma ajuda de outra pessoa aí, já que essa pessoa não tá me dando o retorno financeiro que eu tô conseguindo. Exatamente. Então eu vou ter que procurar por outras alternativas. Então, por um lado, a gente entende um pouco eles, né? Entende. É que não é a melhor estratégia pra quem quer crescer. Exato. A pessoa que quer ganhar dinheiro de imediato, ela pode atirar pra todos os lados. Só que isso tem prazo de validade. Vai chegar uma hora que tu vai dar com a cara na parede e não vai dar mais certo. Porque vai estar uma bagunça, vai estar milhões de pessoas falando contigo. E daí eu queria entrar um pouco mais nesse assunto que a gente acabou passando rápido. Como é que acontece? Vamos supor que eu sou a influenciadora, vamos chamar ela de Jéssica. Vamos supor, a Jéssica tem a The Coachers como assessoria e tem outras assessorias. A The Coachers tá todo dia batalhando, correndo atrás, fazendo prospecção, mandando direct, mandando e-mail, fazendo projeto. Só que assim, a The Coachers, a gente não reporta diariamente todas as coisas que a gente tá fazendo, a gente faz isso mensalmente. Mas vamos supor que a gente não tivesse fazendo esse reporte mensal e a influenciadora quisesse outras assessorias porque achasse que a gente tava parado. Ela foi, atrás, porque às vezes a gente tá correndo atrás de fechar job e não fecha. E beleza, tem que continuar correndo atrás e tem que reportar isso pro influenciador. O influenciador precisa saber. Mas vamos lá, a Jéssica foi pra outra assessoria, procurar outra assessoria, só que a Jéssica trabalha com moda, trabalha com maquiagem, e a gente já foi atrás das marcas de moda e de maquiagem. Essa outra assessoria vai atrás das marcas de moda e de maquiagem. E a gente vai entrar em contato com essas marcas, essa outra assessoria vai entrar em contato com essa marca. Essa marca vai ficar confusa, não vai entender, às vezes a gente vai mandar um valor, às vezes a assessoria vai mandar outro valor, porque a influenciadora não alinhou o valor tabela dela. Vira um leilão, na verdade. Acho que a palavra certa que a gente fala é um leilão, porque daqui dá menos... Que ainda menos ganha, e daí eu vou entrar na parte de leilão, mas nisso é o primeiro ponto. Por que fica bagunçado? Fica bagunçado porque as marcas, as agências não sabem com quem falar, não sabem qual que é o valor correto, não sabem quem de fato é o representante, não sabem quem de fato está sendo transparente, não sabem quem de fato tem os prints mais novos, e a marca e as agências ficam confusas e isso respinga na imagem do influenciador. Beleza.
Entendendo isso, a gente vai falar do leilão, que pra mim é a pior parte de ter vários assessores. Pra mim é realmente a coisa pior que pode acontecer com o influenciador é ele estar sendo sempre leiloado no mercado. E é quase que uma gíria, né? Não, é uma coisa que a gente decidiu chamar de leilão, todo mundo no mercado chama de leilão, mas é como se fosse um leilão mesmo. E como que isso acontece? Vamos dar um exemplo. Tem uma marca de bolsas. Essa marca de bolsas, ela já, nesse momento que a gente tá fazendo prospecção, né? Ela já recebeu o contato da The Coaches, ela já recebeu o contato, né, falando da influenciadora, o contato da The Coaches e o contato de outra assessoria. Nisso, ela deixou esses 2 contatos guardados. E daí a determinada marca de bolsa tem uma campanha. Ah, quero falar com aquela influenciadora. O que ela faz? E vou montar um time de influenciador. O que ela faz? Pega aquele time de influenciador, pega todos os registros que ela tem e dispara o orçamento. E às vezes ela dispara para as 2 assessorias, para 3, para 4 assessorias. O mesmo orçamento para a mesma influenciadora. Por quê? Porque a marca ela precisa ter resposta rápida, ela precisa ter o retorno, ela tá tentando fazer o trabalho dela acontecer. Não é, eu não coloco isso como culpa da marca nesse momento. E daí, beleza. Disparando isso, pode ser que as 3 assessorias que receberam mande o mesmo valor, mande o mesmo media kit, mande os mesmos prints. Só que, ou mande tudo errado, que já tá tudo errado, né? Mas beleza, esses 3 mandaram o mesmo valor, mandaram os mesmos prints, o media kit, tudo bonitinho. Só que daí, pra quem que a marca vai dar a contraproposta? Ela vai dar a contraproposta pras 3? Não sei. Talvez sim. Se der a contraproposta para as 3, talvez a assessora ou a assessoria que esteja precisando de mais dinheiro já aceite logo de cara. E daí a influenciadora perdeu de tentar negociar e subir um pouco mais. Então, às vezes, tem uma assessoria desesperada por dinheiro que tá fechando muito rápido. Às vezes, tem uma assessoria que não sabe negociar e daí também não faz o negócio certo. E a assessoria principal que tava tentando fazer o trabalho dela já perdeu o job porque o outro lá já aceitou o job mais barato. E daí já virou uma bagunça. E o que acontece? Fica sim uma disputa no mercado por quem paga, por quem tá oferecendo menos valor por aquele public post, sabe? É realmente bem ruim. Ou o que pode acontecer também é uma assessoria não ser tão boa, fechar a ação com a influenciadora e a assessoria não fazer um bom trabalho, acabar queimando a influenciadora para a marca e para o mercado, né? Porque o mercado sabe de tudo. O mercado sabe. Tipo, um vai dizendo pro outro, aquela influenciadora não é tão boa, aquela influenciadora entrega tão bem. Só que às vezes não é nem culpa da influenciadora. É daquela assessoria que não fez o bom trabalho. E aquilo vai refletir no teu trabalho. Porque a partir do momento que as marcas ficarem sabendo que aquela influenciadora não faz uma entrega boa, não faz um bom trabalho, que na verdade não foi culpa dela, foi culpa talvez de uma outra assessoria, não vai mais querer fechar nada com ela. Cara, e automaticamente não vai acontecer mais nada, não vai fechar mais nada contigo também. É muito importante esse ponto. Por quê? Porque se você não conhece e se você não, de fato, né, se o influenciador, né, não conhece e não confia na assessoria, ele não sabe como o cara tá fazendo o trabalho. Ele não sabe como o assessor tá fazendo. Então, ele pode sim queimar o influenciador. Se você tem, né, se o influenciador tem uma assessoria que ele confia, que ele trabalha, que ele entende, que é próxima dele, dificilmente aquela sabe assessoria... Sabe o timing até do influenciador, os horários que ele manda. Que conhece tudo, pode ter certeza que o trabalho vai ser bem feito no final. Mas uma assessoria que não tá tão bem alinhada com o influenciador pode fazer besteira e isso pode refletir no influenciador. Isso é bem importante, realmente acontece muito. Uma outra coisa dessa bagunça que eu quero levantar pode acontecer, gente, de, por exemplo, uma marca, né... fazer um orçamento, vamos supor, a marca de bolsa fez um orçamento com a The Coaches pra influenciadora. Um outro assessor descobriu que estava acontecendo esse orçamento, porque, né, todo mundo sabe que tá acontecendo orçamento por aí, né? E ir lá falar com a marca e falar da minha influenciadora que não tem exclusividade. Porque ele pensou, essa influenciadora tem a ver com essa marca, vou oferecer ela. E daí pronto, ele já manda o mesmo orçamento que eu já mandei por fora para aquela marca. E acaba tirando a vaga da influenciadora. E às vezes esse valor é menor, às vezes esses prints estão errados, às vezes acontece. E daí acaba que de novo vira um leilão. Então é uma outra forma de leilão. Às vezes não é a marca que entra em contato. Às vezes é o terceiro assessor que fura a negociação, sabe? Pra tentar pegar aquele job pra ele. Então tem muitas formas disso realmente virar uma bagunça e prejudicar muito o influenciador, assim. E quando a gente fala de organizar a casa, cara, o influenciador não consegue organizar. Eu ainda não conheço. Quer dizer, eu conheço sim, mas eu conheço pouquíssimos influenciadores que façam essa organização bem feita.
E eu até nem acho que é papel deles, como eu falei. Porque cada um no seu quadrado mesmo, né? E até porque a pessoa que está fazendo a assessoria ali do influenciador, que ela cuida da parte comercial, ela tem mais tempo e mais foco de cuidar das marcas mesmo, né? Como a gente falou no começo, né? E os influenciadores do conteúdo, que é o que ele tem que fazer. Exato. Sabe? Cada um no seu quadradinho mesmo pra tudo sair, fluir. É uma empresa, né? É aquilo que a gente falou no último vídeo, que influenciador é uma empresa, um CNPJ. Então a empresa tem os seus setores, né? Cada um para uma empresa ser organizada, só uma pessoa não vai conseguir fazer. Claro que bem feito, né? Tudo, né? O marketing administrativo, financeiro, claro que existe, né? Isso mas não óbvio. Vai ficar perfeito. Mas se puder cada um ter aí a sua função, a coisa flui melhor, porque cada um vai fazer só o que tem que fazer, né? Então eu enxergo bem isso, assim, o influenciador como uma empresa, e para ter uma empresa funcionando redondinha, várias pessoas cada um com a sua função. Então o influenciador com a parte de gerar o conteúdo, de criar o conteúdo, e o comercial de fazer a parte ali com as marcas, o contato com as marcas, prospecção das marcas. O assessor é isso. O assessor é isso, exatamente. Mas, bom, quando o influenciador vem com essa dúvida, né? Muitos influenciadores, quando a gente fala, não, se entrar na The Cultures tem exclusividade. O influenciador pensa, mas se eu tiver vários assessores, eu posso ganhar mais dinheiro, porque são mais pessoas, mais tempo das pessoas disponíveis para prospectar e correr atrás de marcas para mim. Teoricamente, sim. Faz sentido. Só que tem um ponto aí, né? Quando o influenciador é exclusivo de uma agência, não quer dizer que ele não vá ter, de uma assessoria ou de uma agência, né? Não quer dizer que ele vá ter só aquelas pessoas de dentro daquela agência ou só aquele assessor vendendo ele no mercado. Por quê? Porque é papel do assessor organizar isso e é papel do assessor fazer relacionamento com as agências, com outras agências, com outras assessorias, que era isso que a gente ia entrar agora. Na verdade, o que eu ia dizer é que nada impede de outras pessoas venderem influenciador. Ok, quanto mais gente vendendo, melhor, e mais oportunidades que o influenciador tem. Mas o ponto que a gente quer pegar agora, essas pessoas podem vender, só que essas pessoas têm que estar alinhadas com o assessor dela. E é porque isso. é o assessor dela que vai organizar isso com ela, entendeu? Então, se eles estiverem todos vendendo, mas antes de oferecer para a marca, perguntar pro assessor dela exclusivo se já não tá, se já não tem outra pessoa já prospectando, como é que tá, é uma coisa muito mais organizada. Então, ela continua ganhando, né, com mais pessoas oferecendo ela e dando oportunidade para que outras marcas conheçam ela, só que ao mesmo tempo dá pra fazer isso organizadamente, entendeu? Precisa ser, jogado, assim. E como que isso pode acontecer na prática? Como você vai falar pro seu influenciador que você vai fazer isso? É da seguinte forma, né? No meu ponto de vista, você vai ter todas as marcas que você tem contato, que você prospectou, organizado em uma planilha. E você vai começar a entrar em contato com os outros assessores. Você vai avisar que você está assessorando aquela influenciadora, vamos por a Jéssica, que era esse exemplo que a gente estava dando. A Jéssica, eu tô assessorando a Jéssica é do meu casting, mas eu gostaria de colocar ela à disposição para fechar trabalhos com as marcas que vocês têm conexão, porque eu sei, por exemplo, eu poderia dizer para uma outra assessoria, assessora a Jéssica, ela fala de moda. Eu vou para uma outra assessora que tem uma outra influenciadora de moda. Vou falar assim, eu sei que você assessora outra influenciadora de moda, às vezes a gente pode trocar a figurinha. Eu coloco a sua influenciadora em alguns jobs da Jéssica, você coloca algumas... Essa é estratégica, ser inteligente, na verdade. É fazer uma conexão. Mas como que você vai organizar isso? A partir do momento que eu vou falar que a Jéssica pode ser vendida pela outra assessoria, eu vou falar pra assessoria assim, assessoria, você vai vender a Jéssica, mas eu preciso primeiro saber quais são as marcas que você vai oferecer. Faz uma listinha pra mim das marcas que você tem contato, eu já te aviso quais eu tenho contato, quais eu não tenho, quais nichos que a minha influenciadora tem exclusividade eu não tenho, e você já pode ir a campo oferecer a minha influenciadora. E sempre que tiver uma nova marca pra você oferecer, você me reporta, vê se eu já não tô fechando, se eu não tenho exclusividade, se eu não tiver, eu libero que você feche. A partir desse momento, a assessoria, o assessor tem a responsabilidade, a organização de fazer com que não vire uma bagunça e não vire um leilão. Então, é nossa responsabilidade, a gente tem know-how pra isso, a gente consegue fazer isso. A gente não vai fazer isso virar uma bagunça. E fazendo isso, com várias assessorias, o seu influenciador vai sim ter outras agências, outros assessores vendendo e oferecendo ele no mercado.
E comercialmente falando, isso normalmente funciona, o mercado está acostumado com isso, dividindo comissão. Então, todo mundo está ganhando. O influenciador não perde mais dinheiro, né? Porque não tem um desconto a mais quando tem 2 assessorias, mas vira, normalmente é 20% de comissão que a gente cobra, né? Então fica 10% para minha assessoria e 10% para a assessoria que fechou o job. E todo mundo ganha, porque a gente cria relacionamento, então aquela assessoria ela não vai me trazer uma marca, ela pode me trazer 10, 20. Então você pode ter 10% de um job, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. E vai passar muito dos 20%, né? Então você vai dividir para multiplicar com aquela outra assessoria e o influenciador ao mesmo tempo. Então todo mundo sai ganhando. É isso que eu ia falar mesmo. É isso. Relacionamento, né? Como eu falei, assim, é ser inteligente, na verdade. Tu pode continuar tendo essa ideia de outras pessoas te vendendo, ou te oferecendo jobs, ou apresentando teu influenciador para outras marcas, porque isso abre, né, o leque de oportunidades no mercado, só que vai fazer isso de uma maneira organizada. Exatamente. E a partir do momento que você tem uma planilha com todas as marcas, porque assim, a gente sempre registra todos os jobs que entram e saem aqui da agência. Todo mundo tem que fazer isso. Até pra cobrar depois, né? Porque muita gente entra em contato e depois... some. Então é bom a pessoa esquece, talvez, ou começa a fechar contas influenciadores e não lembra daquele orçamento que fez. Então é bom lá retomar o contato pra ver como é que foi. Então é bom planilhar tudo e de tempos em tempos entrar em contato pra ver como é que tá, se tem outra oportunidade. Às vezes aquela ação, não deu pra fechar aquela ação, mas tem oportunidade pra uma outra ação. Então é legal ter tudo uma planilha com todos os clientes para poder ter esse controle mesmo. O que eu ia dizer dessa planilha é isso. Você vai ter ali, né, a planilha, o nome da marca, o contato da pessoa que entrou em contato com você, ou que você prospectou. E a partir do momento que você, né, na minha opinião, isso tem que acontecer até para conseguir multiplicar esse relacionamento com a outra assessoria, a partir do momento que aquela assessoria falou que ia vender a Jéssica para loja de bolsa, eu vou anotar na minha planilha, loja de bolsa, contato, assessora fulana de tal. E depois, se surgir a oportunidade de eu fechar essa loja de bolsa com uma outra pessoa, uma outra marca, eu tenho que voltar a falar com essa assessoria. Porque essa assessoria correu atrás já de oferecer a minha influenciadora. Então eu vou valorizar ela. Eu vou olhar e falar assim, fulana, tem outra pessoa oferecendo a Jéssica pra loja de bolsa. Você não conseguiu fechar, não desenrolou, o que aconteceu? Posso fechar com essa outra assessoria? Fecho com você? Como que a gente faz? Cara, e nisso você vai ganhar a confiança dessa assessoria. Com certeza a assessoria vai botar muito essa influenciadora em vários outros jobs. E a gente vai conversar no podcast da semana que vem sobre esse relacionamento mais profundo, principalmente com agências de publicidade, agências digitais e agências de planejamento de influencer marketing. Então eu não vou me aprofundar nisso, vocês assistam o podcast que vem também, mas é isso, relacionamento, ser estratégico nas escolhas e ser honesto no que você tá fazendo, assim, né? Não pulverizar suas conexões pra passar a perna em alguém, pra descobrir marca nova, não. É pra realmente fazer conexão sincera com as pessoas. E outra coisa também sobre a exclusividade que eu acho interessante a gente falar é que, assim, o trabalho do assessor não é só, às vezes, só quando fecha o job, não é só naquele momento. Tem tudo por trás de estar prospectando, tá fazendo ali o orçamento, então tudo isso tem que ser valorizado, né? Então imagina, tu trabalhar o mês inteiro, às vezes acaba não fechando nenhum job o mês inteiro. Não, vou falar uma semana, não vou falar um mês, Sim. mas uma semana inteira trabalhando, prospectando, entrando em contato com as marcas, conversando com as marcas, e chega lá o influenciador, e isso é em cima de um influenciador, né? E o influenciador vai começa a fechar com outras pessoas por terceiro. Pô, isso é o trabalho do tempo ali que tu ficou dedicando àquele influenciador que não vai ser valorizado, sabe? Então fica uma coisa meio chata, assim. Nossa, isso é muito verdade não tá também. Sendo valorizado, Isso é muito verdade. Até porque, querendo ou não, quando a gente tá fazendo prospecção pro influenciador, a gente tá botando o nome dele no mercado. A gente tá fazendo ele ser conhecido no mercado. A gente tá divulgando a imagem dele pras pessoas que trabalham nesse mercado. Às vezes não fecha. E tudo isso tem que ser pago, né? É isso. É um trabalho que tá fazendo, né? Vamos lá, ficou a semana inteira botando o nome do cara no lugar, lá. E daí ele começa a fechar com outras assessorias, mas muitas vezes é consequência desse trabalho que o assessor ficou semanas. Pode não ser nem com a mesma marca, gente, mas todo mundo conversa. Todo mundo desse mercado sabe, né? Tem um contato próximo, é pequeno. Então, sim, o trabalho de prospecção, mesmo que não vire imediatamente ou que não vire aquela marca, consequentemente, você vai colher coisas daquilo. E se o influenciador estiver fechando com outra pessoa, o assessor só sai perdendo. Verdade. Tá trabalhando de graça, digamos assim, né? Tu tá fazendo ali o nome do influenciador, ele tá sendo conhecido e aí, o teu, né? Exatamente. Onde é que vai ganhar?
Eu acho que é isso, cara. Conversamos bastante. Isso é um tema que realmente faz muita diferença na carreira do influenciador. Quando ele tem a parte comercial dele organizada, ele consegue fechar, obviamente, muito mais trabalho, mas também ter o conteúdo dele mais organizado, ter a vida dele, no geral, melhor, porque realmente é algo que interfere demais. A renda do influenciador vem do public post. Se ele tiver a parte comercial, tudo organizado e como deve ser, com certeza ele vai ter uma longevidade na profissão muito maior, né? Ele vai estar aí muito mais no longo prazo. E até fazendo também algo mais estratégico também com as marcas que ele fecha, né? Não fecha qualquer uma marca. Fecham realmente marcas que façam sentido para o influenciador, que façam o influenciador crescer, que façam sentido com o estilo de vida dele. Então, isso tendo uma pessoa que organize e já conheça o influenciador super bem, e saiba a rotina dele, sabe como é que é a vida dele, é muito mais fácil pegar marcas bacanas e que agreguem pra ele. E olha só, tu me lembrou de um outro ponto importante disso, que é, quando a gente tem um influenciador que trabalha exclusivamente com a gente, ou que a gente é a assessoria dele, mas não tem exclusividade, a gente ganha num volume maior, porque tem vários trabalhos que vêm daquele influenciador, então a gente tem uma preocupação de fazer eles trabalharem com marcas mais legais, de fazer ele realmente, às vezes, perder uma marca pequena não, mas uma marca que não faça sentido pra ele, pra justamente trabalhar com marcas que façam mais sentido. Quando a gente trabalha quando o assessor é pontual, ele não tem essa preocupação. Ele joga um monte de Por quê? opção, Porque ele quer ganhar naquele job pontual. Ele não te tem ali do lado, né? Ele não tem um influenciador ali do lado. Ele precisa ganhar dinheiro naquele job pontual. Se é bom pra você ou se não é, ele não liga, ele quer o dinheiro daquilo. Até porque não é um trabalho dele fazer a gestão estratégica e gestão de imagem daquele influenciador. Ele tá ali pra isso mesmo. Exato. Então, acaba que o influenciador pode cair, né, em algumas ciladas de trabalhar com marcas que não vão ser bacanas. Se queimando, porque talvez não vai fazer um conteúdo tão bacana, não vai vender tão bem, ou não vai dar o resultado que a marca quer. E vai acabar se queimando e não vai fechando mais nada depois. Exato, porque, como eu falei, o mercado se comunica, gente. A gente que agora, né, tá mais agora aqui na parte de planejamento, que a gente tá mais na parte de cuidar de marcas, a gente sabe que o mercado se comunica. Então, quando a gente vai entrar em contato com algum influenciador que já fez algum trabalho com uma outra marca, a gente já recebe o feedback, não foi tão bom, a gente já descarta. Exato, total. Então é isso, é sempre tentar fazer o trabalho mais bem feito possível. Às vezes dá um anseio, um desespero do influenciador de, meu Deus, é o meu momento, eu preciso trabalhar, preciso que um monte de gente me venda, só que claro, vai depender do objetivo do influenciador. Se ele quer ganhar dinheiro só agora, e muito, e da forma que for, beleza, a escolha é dele. E é claro, o influenciador toma a palavra final pra carreira dele, né? Ele que toma a decisão final pra carreira dele. Mas se ele quer ter uma vida longa nesse trabalho como influenciador, ele precisa se organizar desde o começo, desde quando ele tá fechando só permuta, sei lá, sabe? Realmente no comecinho da carreira. E ganhar dinheiro há mais tempo também, né? Não ganhar, tipo, X dinheiros agora e não ganha mais o resto da vida. Exatamente. Então, ganhando um pouquinho, mas a um longo tempo, eu acho que é muito mais inteligente, né? Eu acho muito mais estratégico também, exatamente. Então é isso, gente. Adorei esse papo. Eu acho esse papo muito importante. Ele engrandece muito pro mercado. Ele, a partir do momento que todas as assessorias, todos os influenciadores estão organizados, isso melhora o ecossistema no geral, né? Então eu acho esse papo bem importante. Adorei conversar sobre isso. E eu acho que é isso, beleza? Então é isso. Fechou. Vamos nessa. Obrigada, gente. E se tiverem sugestões, podem deixar aqui nos comentários. Pode me chamar no direct. Eu quero temas, convidados, enfim. É só o começo aí desse projeto. Passa aí teu Instagram no pessoal do Spotify que tá... É verdade, ó. Spotify é @mariapetri. Quem não me segue no Instagram ainda, segue lá, porque lá tem conteúdo quase todos os dias. Beleza? Valeu! Show. Tchau, tchau.